Que alegria estar de novo com você. Na semana passada, estudamos um pouquinho sobre Paulo e o grande conflito. Seus ensinos, o que ele pensava sobre isto. Analisamos vários textos, fiz uma sequência. Vou fazer igual essa semana. Essa semana já trocamos o personagem, que é Pedro, famoso Pedro. E os seus escritos também falam do grande conflito. Eu queria pedir ao nosso querido operador, o Tony, que colocasse aí também quais foram alguns ensinos de Pedro que têm relação com o grande conflito. O primeiro deles aparece como letra A. Pedro, na verdade, viu um paralelo entre o povo de Deus durante o êxodo, aquela caminhada de Israel do Egito para Canaã, com a trajetória dos cristãos no Novo Testamento. A letra B diz que Pedro via o povo de Deus como um grupo chamado das trevas para sua maravilhosa luz. Tudo ocorre pela graça de Deus e não por obras humanas. 1 Pedro 2, 9 e 10. Ou seja, só para a gente resumir aqui, para Pedro, a caminhada do povo de Deus no Velho Testamento era semelhante à caminhada do povo de Deus no Novo Testamento. E que, na verdade, essa caminhada significava que Deus nos chamou não para qualquer coisa, mas para proclamar, para uma missão, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a caminhada é a mesma e as tentações, as provações são as mesmas. Nós temos que subsistir e não cair pelo caminho como muitos dos israelitas caíram. Não? Letra C. Pedro, então, via o povo de Deus como com um estilo de vida diferente do mundo. Ele usa em 1 Pedro 4,7 uma expressão assim, sede sóbrios e vigiai em oração. Diferente do povo de Israel que na sua caminhada esqueceu, se descuidou, não vigiou, ele usa uma expressão muito simples, mas muito direta. Ele diz assim, sede sóbrios. O que é sobriedade? É alguém que tem vigilância sobre suas emoções e sobre suas ações. E que permite que o Espírito Santo trabalhe na vida dele ou na vida dela. Letra D, então, Pedro adverte para que não sigamos, ou o seu povo, o povo de Deus, nesse conflito entre o bem e o mal, siga fábulas engenhosas. Ele está falando aqui de falsas doutrinas, de ideias que pululam por aí, não é? Mas deveríamos guiar-nos pela palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos. 2 Pedro 1,19. E aqui dá para a gente trabalhar um pouquinho com o nosso aluno lá. Sabe, com o advento da internet hoje, as pessoas têm acesso a muita coisa boa. Os irmãos têm acesso. E na sua unidade você não se engane. Mesmo aquele irmão mais simples que você tem ali, ele tem acesso a algumas informações que você não imagina. A internet está aí. Então, seria interessante trabalhar um pouquinho isso aqui com os nossos irmãos lá na unidade, porque muitas vezes há muita gente nossa recebendo, desculpa a expressão, porcaria por aí, na internet. Falsos pregadores, falsos ensinadores, questionando doutrinas bíblicas, questionando nossas doutrinas, questionando o Espírito de Profecia, por exemplo, questionando uma série de coisas, não é? Ou dando interpretações equivocadas de profecias de Daniel, de Apocalipse, essas profecias escatológicas. É bom ter cuidado. É bom alertar os irmãos que não creiam em tudo que eles leem lá, mas que examinem na Bíblia se as coisas são de fato assim, para que nós não sejamos levados por fábulas engenhosas. São estas fábulas que Pedro está falando. Letra E. Pedro também trabalha com uma advertência sobre os escarnecedores que questionavam a fé das pessoas na intervenção de Deus na história. E aqui aquele clássico texto de 2 Pedro 3, ele diz que nos últimos dias viriam escarnecedores, dizendo onde está a promessa da sua vinda. Pois esse texto, ele é muito relevante para nós no século XXI. Porque o que aconteceu é que os questionamentos daquela época de Pedro são os mesmos hoje. Muita gente está perguntando, será que esse negócio de volta de Jesus é verdade? Será que Jesus realmente vai voltar? Será que Deus vai interferir de fato na história da humanidade e cortar esse ciclo de doença, de sofrimento e de morte? Essa é uma pergunta que muitos fazem até dentro da nossa igreja. Então, Pedro responde isto, e agora eu coloquei como letra F. Pedro então confirma isso, dizendo que a promessa da volta de Jesus
vai de fato ocorrer, e ele dá alguns argumentos. Um dos argumentos, ele diz que o tempo de Deus é diferente do tempo humano. Um ano para Deus é como 1000 anos é como um dia é como 1000 anos é como um dia. E então, ele termina, letra G agora, ele desafia a igreja a estar sem mácula no dia do Senhor. Ele diz assim, todas essas coisas vão acontecer. Os céus, os elementos ardendo se desfarão. Tudo isso aqui vai ser destruído. Nós devemos viver na expectativa do mundo que Deus está nos preparando. Isso é um tremendo de um apelo evangelístico para nós hoje. Ele termina lá no 2 Pedro 3 com um verso que eu gosto muito. Ele diz assim, diante de tudo isto, diante do que vai acontecer, do que Deus vai cumprir a sua promessa, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade. Ou seja, a expectativa do que está para vir deve mudar a nossa vida. E eu sempre costumo fazer uma ilustração. Se você tem uma mulher grávida que vai amanhã passar por uma cesariana, ela está com 9 meses de gestação e ela vai passar por uma cesariana. Qual é o comportamento dessa mulher? No que ela está pensando hoje? Ela está pensando na alta do dólar? Ela está pensando no carro novo que vai comprar? Ela está pensando na joia que vai usar? Absolutamente não. Ela está pensando no filho. Como será a carinha dele? Vai nascer com saúde? Vai nascer bem? Como será o futuro dessa criança? A preocupação dela é com o parto, é com aquilo que advém dele, que é aquela criança preciosa que vai nascer. A mesma coisa é conosco. Se nós acreditamos que Jesus vai voltar, que o conflito vai terminar e que nós precisamos estar do lado certo, nada pode desviar a nossa atenção, a não ser a esperança da volta de Jesus. Então, amigo, irmão, eu queria terminar com você fazendo a seguinte pergunta. Diante de tudo isso que vai acontecer, como resistir às pressões dos que querem nos levar para cometer atos errados? Como resistir a essas pressões? Que a graça de Deus nos ajude para tanto. É a minha oração, o meu desejo. Amém.